Fala, meu povo! Show de la pelota! Tudo tranquilo, tudo beleza, tudo show de bola com vocês. Galerinha, vamos estudar a metodologia ágil Extreme Programming, ou programação extrema, famosa XP. Vamos lá entender, né, quais são os conceitos, quais são as fases, os princípios aí dessa metodologia de desenvolvimento ágil. Então vamos lá. XP, pessoal, é o Extreme Programming. Traduzindo, é a programação extrema. Talvez aí, né, seja o método mais utilizado e mais conhecido dos métodos ágeis, né? Seria a metodologia ágil mais utilizada, tá? Inicialmente ela foi cunhada lá em 2000, lá pelo Kent Beck, né? Pelo Kent Beck, e foi uma abordagem desenvolvida para impulsionar práticas reconhecidamente boas, como desenvolvimento interativos a níveis extremos. Por isso que vem aí o nome programação extrema. A gente vai ver que várias práticas levam justamente a esse extremo, né? Você pega, por exemplo, o desenvolvimento interativo, que já existia em outras metodologias, e eleva isso a um nível extremo. Você pega a inspeção, que era importante já, e leva isso a um nível extremo, né? Então, você tem práticas que já eram utilizadas muitas vezes em algumas outras metodologias, que são levadas aí a um nível extremo. Então, por isso que nós temos essa terminologia de programação extrema. Beleza. O que é, né? Ou como que é a base do XP, a base do Extreme Programming? Os requisitos, pessoal, né? A definição dos requisitos que trazem as necessidades para aquele software, as funcionalidades que vão ser desenvolvidas, as necessidades que têm que ser atendidas, elas são expressas como cenários, chamadas aí de histórias de usuário, ou histórias de usuário, né? Esse nome história já caiu mais em desuso. Hoje nós temos aí histórias realmente com H, pode também aceitar esse tipo de terminologia, que são aí justamente esses cenários de uso daquele sistema. Então você expressa os requisitos, ao invés de você ter documentos gigantes de requisitos, você tem as chamadas de histórias de usuário, e cada história de usuário vai trazer ali uma determinada situação de uso, um determinado cenário de uso. Então, um exemplo bem simples, né? Eu, como vendedor de uma loja, né? Eu, como vendedor de uma loja, preciso cadastrar um cliente para que possa depois realizar uma venda. Então veja que em uma frasezinha estruturada, eu consegui passar uma funcionalidade desejada para um sistema. Então essas são as histórias de usuário, tá? Os programadores, eles trabalham em pares, pessoal. Então aqui você tem o chamado pair programming, ou programação em pares, que sai o quê? Dois programadores no mesmo computador escrevendo a mesma parte do código. Então, enquanto um está escrevendo, o outro está aqui, ó, inspecionando aquele código. E desenvolve testes para cada tarefa antes de escrever o código. Olha só que interessante. Nós temos aqui a figura do TDD. TDD, que é o Test Driven Development. Normalmente, como é que a gente desenvolve software? A gente desenvolve a funcionalidade e depois testa essa funcionalidade. No TDD, que é usado no XP, nós temos primeiro a escrita do teste, então primeiro nós escrevemos o teste e só depois nós escrevemos a funcionalidade para atender aquele teste. Quando um novo código é integrado ao sistema, todos os testes têm que ser executados com sucesso. E há um curto intervalo de tempo entre as releases do sistema, ou seja, entre as entregas do sistema, os períodos são muito curtos, tá? Então isso aqui é uma descrição mais geral do XP. Nós vamos ver ainda, né, as suas práticas, nós vamos ver ainda como é que funciona o modelo, mas só para que a gente já entenda algumas bases que são fundamentais aí para a metodologia do XP. Beleza. O Beck, ele definiu, né, o Kent Beck, ele definiu aí um conjunto de 5 valores que vão estabelecer a base para o trabalho do XP. Quais são esses 5 valores? Comunicação, simplicidade, feedback, retroalimentação ou retorno, coragem e respeito. Vamos aí entender cada um desses valores. Comunicação. A XP, pessoal, programação extrema, ela enfatiza a colaboração estreita, embora informal, muitas vezes aí, né, verbal, sem toda aquela formalidade da documentação formal. Como a gente viu, inclusive, os requisitos, eles são definidos por mecanismos mais simples, que são as histórias de usuário.
Então, a ênfase aqui no XP é essa colaboração próxima entre o cliente e o desenvolvedor. Inclusive aí estabelecendo o uso de metáforas para poder comunicar conceitos importantes, o uso de feedback contínuo, evitar toda aquela documentação, aquele calhamaço de documentação volumosa que ninguém lê mesmo, né? Então você tem uma comunicação mais próxima, mais estreita. Simplicidade. Simplicidade. Os desenvolvedores, né, são incentivados a projetar apenas aquela necessidade imediata, em vez de considerar a necessidade futura. Então, em vez de o desenvolvedor pensar nas X ou Y possibilidades futuras, ele vai focar em resolver aquela situação concreta. Então, se ele precisa somar 2 mais 2, ele vai somar 2 mais 2. Ele não vai criar uma calculadora capaz de somar números. Entenderam a diferença? Uma coisa é eu projetar uma calculadora, outra coisa é fazer uma soma de 2 mais 2, uma soma de dois números. Então, se naquele momento a funcionalidade é só somar, ele vai fazer a funcionalidade só de soma. Ele não vai pensar em multiplicação, em divisão, em resto. Ele não vai pensar nisso aí, porque não é o foco naquele momento. Então, simplifica as coisas no projeto, no código e tudo. E aí, quando esse projeto for ser melhorado, nós vamos ter a figura da refatoração, que nós vamos ver o que é importantíssima para a programação extrema, que é reescrever o código sem modificar a funcionalidade. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho e melhor aí sobre a refatoração. O próximo valor é o feedback. Feedback, pessoal, o próprio software, ele fornece feedback, né, passando ali os erros nos testes, ou passando, dando ok nos testes. O cliente vai passando feedback contínuo e outros membros da equipe, por exemplo, na programação em pares, enquanto um desenvolvedor está aqui codificando, o outro está aqui do lado e vai passando feedback. Olha, essa forma é melhor, essa forma aqui, isso, tem um erro ali, tal. Então vai tendo feedback em todos os lugares. Coragem. Coragem, pessoal. A equipe XP ela tem que ter disciplina, ela tem que ter coragem para projetar para hoje, reconhecendo que isso pode mudar. Reconhecendo que no futuro aquilo pode ser totalmente diferente e vai ter ali um retrabalho. Mas tem que ter coragem para aceitar isso, né? Tem que ter coragem para aceitar isso. E respeito. Respeito entre os membros, entre os outros envolvidos, respeito com o cliente, respeito com os fornecedores, respeito inclusive com o próprio software. Com o próprio software. Né? Tratar aquilo como colaboração, como colaborador. Então, esses são cinco valores do XP. Quais são? Comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito. Beleza? Bacana? Vamos lá, pessoal. O Pressman, ele traz para a gente quais são as 4 atividades, ele organiza as atividades do XP, da Extreme Programming. Primeiro, ele diz que é uma abordagem orientada a objetos. É o paradigma preferido, tá? Paradigma preferido. Pode ser programação de outra forma? Pode, mas esse aqui é o paradigma preferido. Orientação a objetos significa o quê? Que toda a modelagem, desenvolvimento do software vai ser considerando os objetos de software. Isso aqui é uma forma de modelar e criar o software. Cada objeto vai ter ali seus atributos e seus métodos. Então, um objeto, por exemplo, veículo, ele vai ter seus atributos, cor, modelo, placa, etc. E vai ter seus métodos, por exemplo, acelerar, frear, etc. E aí toda a organização do código e do programa vai ser com base nessa sistemática. Se for adotada, logicamente, a abordagem orientada a objetos. Mas isso é o paradigma preferido. Né? E envolve um conjunto de regras e práticas constantes no contexto de 4 atividades. Então, quais são as 4 atividades? 4 atividades do XP, do Extreme Programming. Nós temos o planejamento, o projeto, a codificação e os testes. Então, fixa aí. Planejamento, projeto, codificação e testes. Vamos estudar e entender o que acontece em cada uma dessas atividades. Planejamento, pessoal. Olha só, a atividade de planejamento, né, também chamada de jogo do planejamento, ela se inicia aí com a atividade de ouvir. Ouvir o quê? Para entender as necessidades, para levantar os requisitos.
levantar os requisitos, para que os membros da equipe XP entendam o que eles vão desenvolver, entendam o ambiente de negócio de software, entendam as funcionalidades que vão ter que entregar para satisfazer aqueles requisitos, para satisfazer aquelas necessidades do cliente. Então, essa atividade de ouvir, ela é fundamental. E ela conduz à criação de um conjunto de histórias de usuários. Histórias de usuários, que vão descrever o quê? O resultado, as características e a funcionalidade requisitadas para o software. Já dei um exemplo para vocês, né? Eu, enquanto vendedor, preciso cadastrar um cliente para que possa finalizar uma compra ou uma venda, finalizar uma venda. Isso é uma historinha de usuário. Então, simplesmente você descreveu qual é o resultado que você quer e qual é a funcionalidade esperada. Então, o sistema, de alguma forma, vai ter que permitir o cadastro daquele cliente, porque aquele usuário vendedor precisa fazer aquele cadastro para que ele consiga atingir o resultado de realizar uma venda, ou pelo menos de registrar aquela venda no sistema. Né? Então, isso é uma história de usuário. Então, ele vai ouvir, a equipe vai ouvir essas características, essas funcionalidades, vai gerar, então, essas histórias de usuário. E aí, depois que essas histórias de usuário estão escritas, né? Elas estão escritas, o cliente, quem é que define o que é mais importante para o software? É o cliente. Então, o cliente, uma vez que ele separou, vamos supor que levantaram lá 30 histórias de usuário. Na reunião, nas conversas e tal, levantaram 30 histórias de usuários. Aí o cliente vai atribuir um valor, uma prioridade para aquela história. Porque, de repente, alguma história é muito mais importante para ele, vai agregar muito mais valor, vai otimizar muito mais o seu processo do que outra. Então, ele vai priorizar aquelas histórias de usuário. Beleza. Uma vez que ele priorizou, aí os membros da equipe, os membros de desenvolvimento, vão avaliar aquela história e vão atribuir um custo a ela. Um custo em medida em semana de desenvolvimento a ela. Como assim, professor? Qual que é a diferença, né? A diferença aqui entre valor e o custo. O cliente, ele priorizou. Ele disse, olha, a atividade, a história de usuário X10, né? X10, ela é a mais importante para mim. Então, ela vai ser a primeira elencada. Aí o time de desenvolvimento vai pegar aquela história e vai dizer, olha, para eu desenvolver essa história, eu preciso de 3 semanas, ou de 5 semanas, ou de 10 semanas, que seja. Eu preciso de X períodos de desenvolvimento. Inclusive, para fazer essa avaliação, pessoal, pode-se utilizar uma técnica que é chamada Plane Poker, que é o poker de planejamento. Cada desenvolvedor vai ter uma série de cartinhas ou de plaquinhas, que seja, com a série de Fibonacci, né? Que tem lá 0, né? Aí vai pegando 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, e assim vai. 8. E aí, cada desenvolvedor, na hora de atribuir a sua opinião sobre aquela história, vai pegar uma dessas plaquinhas ou uma dessas cartinhas e vai jogar. Em regra, vai descartar o menor e descartar o maior e vai se conversar ali para se atribuir qual que é a pontuação daquela história de usuário. E aí essa pontuação vai ser, né, relacionada com os períodos de desenvolvimento. Então, de forma colaborativa, nós teremos a definição do tempo ou do custo de desenvolvimento daquela história. Então, cuidado. Em conjunto, se definiram quais são as histórias do usuário, o cliente priorizou essas histórias de usuário e a equipe de desenvolvimento atribuiu os custos, atribuiu os períodos de desenvolvimento. Ela disse o seguinte, olha, para desenvolver essa história, considerando X, Y, Z, o esforço dela é X. É 8, por exemplo. Aí o esforço 8 pode ser uma semana, 2, 3. Cada equipe vai ter a sua relacionamento disso aí, tá? A sua tabelinha disso daí. Beleza. Então essa é a atividade de planejamento. Bacana. Aí nós vamos para a segunda atividade, que é a atividade de projeto. Pessoal, o projeto XP, ele segue rigorosamente o princípio KISS. Keep it simple. Ou eu posso colocar mais um S aqui, ó. KISS, com 2 S. Não é beijo em inglês, não. É o keep it simple, stupid. Mantenha tudo simples, seu idiota. Então, o projeto XP prega por essa simplicidade. Então, sempre é preferível
um projeto simples do que uma representação complexa. Beleza? E aí, além disso, o projeto ele vai oferecer um guia de implementação para a história à medida que ela é escrita. Então, se a história, como eu falei para vocês, se quer somar dois números, vai somar dois números, não vai criar uma calculadora. Nada mais, nada menos. Se tiver alguma funcionalidade extra, ela só vai ser pensada quando aquilo virar uma história de usuário. Quando aquilo for uma funcionalidade demandada. Ou seja, funcionalidades extras que o desenvolvedor está supondo que vai ser necessário, isso é desencorajado no XP. O XP encoraja o uso dos cartões CRC como mecanismo aí, ó, eficaz para pensar sobre o software em um contexto orientado a objeto. O que é um cartãozinho CRC, pessoal? É um cartão classe, responsabilidade e colaborador. Então, lembra que eu falei dos objetos? Os objetos são organizados em classes. Então, por exemplo, a classe veículo. Classe veículo, ela tem lá seus métodos e tem seus atributos e seus métodos. Então, por exemplo, a classe veículo, ela vai ter um conjunto de responsabilidades. No caso aqui, por exemplo, acelerar o veículo, frear o veículo, etc. Né? E ela vai ter colaboradores. Ou seja, ela pode se relacionar com outras classes. Então, é uma forma de se projetar utilizando o XP, é utilizar aí os cartõezinhos CRC. Você vai definir qual que é a classe, qual que é a responsabilidade dela e ela colabora com quem. Né? Se um difícil problema de projeto for encontrado, então o XP vai recomendar a criação de um protótipo para aquela parte, porque não está entendendo muito bem aquele problema. Então, como é que você facilita o entendimento? Quando você cria um protótipo. Seja um protótipo funcional, que você consegue testar e usar, seja um protótipo em papel ou o que seja, para que você consiga pelo menos visualizar e verificar se é aquilo mesmo que você está precisando. Né? E aí, esse protótipo é avaliado. Então, esse aqui é o projeto no XP. A terceira atividade é a atividade de codificação. O que é que nós temos na codificação? Nós já escrevemos as histórias de usuário, né? Tivemos ali um trabalho preliminar do projeto. Agora, pessoal, é o seguinte, a equipe, ela não vai passar diretamente para a codificação, não. Ela não vai diretamente escrever o código para as funcionalidades, não. Então, se ela quer somar dois números, ela não vai lá no código escrever o código para somar aqueles números, não. Receber os números como entrada, somar esses números, gerar o resultado, não. Ela vai desenvolver os chamados testes de unidade. Testes de unidade. Para cada história que foi desenvolvida, que foi criada. Então, primeiro ele vai escrever o teste. Uma vez que ele criou esse teste, por exemplo, um teste bem simples, se eu estou somando dois números, eu quero que 2 e 2 retornem 4. Eu quero que 10 e 5 retornem 15. Então, são testes simples que eu posso fazer ali. Beleza? Então, agora o desenvolvedor, depois que ele escreveu aquele teste, ele vai desenvolver a funcionalidade para passar naquele teste ou naqueles testes que foram elaborados. Nada estranho é adicionado. Lembrar do quis. Agora, o código estando completo, ele pode ser testado imediatamente. Né? Então você já tem o feedback. Opa, funcionou, não funcionou, atendeu, passou pelo teste ou não passou pelo teste. O objetivo vai ser passar pelo teste. Né? E aí, pessoal, como eu falei, nós temos aqui a chamada programação em dupla. Duas pessoas trabalhando na mesma... Cuidado! São duas pessoas na mesma máquina. Duas pessoas na mesma máquina, no mesmo código. Enquanto uma está codificando, a outra está inspecionando. Duas cabeças normalmente funcionam melhor do que uma. E ali você tem garantia de qualidade em tempo real. Por quê? Porque uma está fazendo a revisão de código enquanto o código está sendo escrito. Às vezes você está escrevendo ali o código, você não está muito, né? Você está tão focado que acaba deixando passar algumas coisinhas bestas. Aí quem está olhando aqui do lado, ó, consegue já te falar, já te dar o feedback rápido daquele erro que seria cometido, por exemplo. E os testes? Cuidado, pessoal, né? Os testes de unidade, os testes que testam cada historinha, são feitos na fase de codificação, antes da codificação, inclusive. Só que além desses testes de unidade, é importante fazer outros tipos de testes, os testes gerais, né? Os testes dos componentes integrados, os testes de validação para saber se o sistema atende aquilo que o cliente quer ou não, né? Os testes de sistema em si, do todo funcionando. Então nós temos isso na fase de
teste. Na fase de teste, né? Os testes de aceitação também são chamados teste de cliente e são especificados pelo próprio cliente. E qual que é o objetivo do teste de cliente? É as características do software, do sistema total. E o cliente vai dizer, olha, é isso que eu queria, ou não, não é isso que eu queria. Não, né? Então, na atividade de testes, são feitos outros tipos de testes que não os testes de unidade. Então tá aí a figurinha consolidando, né, pessoal? Olha só, figurinha consolidando essas 4 atividades aí do XP, né? O planejamento, você vai pegar ali as histórias do usuário, faz esse levantamento. Depois você vai para o projeto, faz um projetozinho simples com os cartões CRC, pode trazer ali os protótipos para fazer avaliação e compreensão. A codificação, onde você faz ali a codificação com programação em dupla, teste de unidade aqui dentro, e depois os testes para entregar aí um incremento de software funcional, tá? Então, esse é o ciclo de atividades aí do XP. Bacana? Além disso, e talvez, digamos assim, que até seja o mais importante, nós temos as chamadas práticas do XP. Quando a gente está falando de questões de prova, muitas questões vão perguntar sobre as práticas do XP. Ou seja, aquelas práticas que são preconizadas pela metodologia ágil do XP. E quais são elas? Temos várias aqui, tá? Jogo do planejamento, que é o Planning Game. O que é o Planning Game, pessoal? Semanalmente, nós vamos ter uma interação, um ciclo de desenvolvimento. E aí, no início da semana, a galera vai se reunir para quê? Para priorizar a funcionalidade. Lembra da historinha de usuário? Então, vamos priorizar essas histórias de usuário agora. No começo, nós já podemos ter desenvolvido essas histórias. E agora, semanalmente, que é a chamada jogo do planejamento, né, que é o Planning Game, nós vamos priorizar essas funcionalidades, essas user stories, essas histórias de usuário. O cliente vai identificar prioridade e o desenvolvedor vai o quê? Vai estimar. Dizer qual que é o custo ou qual que é o esforço para desenvolver aquilo ali. Lógico que o cliente aí é essencial nesse processo, ele já vai saber o que é que vai ser entregue na próxima semana, por exemplo. Como esse scope ele é avaliado semanalmente, então esse projeto tem que ser negociado, né, pessoal? Tem que ser feito aí com escopo negociável. Não dá para ter exatamente um escopo rígido. Na metodologia tradicional, quando a gente tem uma contratação de uma empresa de software, você já vai dizer exatamente o que é que você quer. Aqui, nós não temos tanta rigidez, ou pelo menos tanto conhecimento em relação ao que de fato vai ser entregue. Porque ao longo das semanas é que vai sendo discutido isso. Então, o contrato nesse tipo de metodologia, para usar esse tipo de metodologia, ele tem que ser mais maleável, né? Mais maleável. E aí o cliente vai recebendo novas funcionalidades e testando no seu ambiente. Então, esse é o jogo do planejamento. Outra prática são fases pequenas, as chamadas small releases. O que são as small releases, galerinha? Ao invés de demorar anos, meses, para entregar software funcional, as metodologias ágeis elas pregam para o software funcional sendo entregue de forma contínua. E o XP ele diz o seguinte, olha, vamos ter liberação de pequenas versões no projeto, sempre que possível. Sempre que possível. Para que ele já vá conseguindo testar aquela parte do sistema. Para que ele já vai conseguindo avaliar e dar o feedback, fornecer o feedback. Né? E essas versões, pessoal, professor, mas nas metodologias interativas e incrementais, nós já temos releases pequenas, nós já temos liberações de tempos em tempos, como no caso do RUP, do processo unificado, ou de desenvolvimento interativos incrementais outros, mas aqui é levado ao quê? É levado ao extremo. Então, às vezes, você vai ter integração aí bem, até entrega bem contínua, ou semanalmente, né? Ou com um período muito curto entre as entregas. Metáfora é outra prática bem importante do XP. Porque nós precisamos aqui no XP garantir o que? A comunicação próxima entre o colaborador e o cliente. Né? Entre o desenvolvedor e o cliente. E tem que se entender, pessoal, essa comunicação. Os termos têm que estar em comum entendimento. Então, se o cliente ele traz lá um conceito de um sistema jurídico, o programador não vai entender aquilo. Não vai entender aquela linguagem jurídica, o juridiquês. É diferente a linguagem.
Ao mesmo tempo que não adianta o programador estar passando para o cliente, conversando com o cliente numa linguagem extremamente técnica de TI. Que o cliente que é de direito também não vai entender. Então é preciso o quê? Traduzir as palavras do cliente para o significado que ele espera dentro do projeto, utilizando aí metáforas, por exemplo, né? Utilizando situações similares, para que você tenha ali uma representação daquilo que de fato se espera. Não adianta se escrever lá uma história de usuário com juridiquês, que aí quando chegar para o programador desenvolver, ele não vai entender nada, né? Não vai entender nada. Então tem que se escrever com simplificação, inclusive textual. Design simples, né? O simple design. Simplicidade é um princípio aí do XP, né? Pessoal, seguinte, presta atenção. Olha que aqui a descrição aqui do XP nos diz. Projeto simples significa dizer que caso o cliente tenha pedido que na primeira versão apenas o usuário teste possa entrar no sistema com a senha 123 e assim ter acesso a todo o sistema, você vai fazer o código exato para que esta funcionalidade seja implementada, sem se preocupar com o sistema de autenticação e gestão de acesso. Ou seja, sem se preocupar com toda uma sistemática de segurança, de controle de usuário, de login. Porque nesse momento não é interessante se preocupar com isso. Tá? Então é aquilo, focar naquilo que foi pedido. Focar naquilo que foi pedido. Um erro comum, pessoal, é o quê? É a confusão dos programadores entre código simples e código fácil. Nem sempre o código mais fácil é a solução mais simples. Nem sempre. Tá? Então tem que ter essa diferenciação. Né? O código fácil, que é fácil de se programar às vezes, ele tem que ser substituído pelo código simples, que faz a funcionalidade. Mas que não seja simplesmente para facilitar a escrita, né? Digamos assim. Teste de aceitação é outra prática muito importante no XP. Né? Os testes de aceitação são importantíssimos, porque são construídos pelo cliente. Para o cliente aceitar aquele requisito ou não. Então, o cliente ele queria cadastrar clientes lá do negócio dele, né, como vendedor, ele vai aceitar se aquilo está sendo realizado ou não. É o teste de aceitação. Semana de 40 horas. Sustainable Pace, ritmo sustentável, também chamado. Galera, no XP, não se busca trabalho insano. Não se busca fazer tudo a todo custo para entregar rápido, não. Tem que ser um ritmo sustentável. Então tem que trabalhar com qualidade, buscando um ritmo de trabalho saudável. 40 horas por semana, 8 horas por dia, idealmente 100 horas extras. Por quê? Porque as horas extras vão acabar cansando a equipe. E na próxima semana, por exemplo, o ritmo pode diminuir bastante. Então, não é que horas extras sejam vedadas, mas elas vão ser permitidas quando você tiver uma produtividade bacana para a execução do projeto. Né? E aí, pessoal, a outra prática bem importante é o trabalho energizado, que é buscar ali o time estar motivado sempre. E lógico que para isso, né, o ambiente de trabalho e a motivação da equipe tem que estar em harmonia. Propriedade coletiva, collective ownership, o código-fonte do programa, o códigozinho lá, ó, que o programador está escrevendo, a sua funcionalidade, ele não tem dono. Ninguém precisa solicitar permissão para poder modificá-los. Ou seja, toda a equipe de desenvolvimento tem acesso àquele código e pode fazer as modificações que precisa. Porque com isso, a equipe vai conhecer todas as partes do sistema e não vai ficar naquela caixinha isolada. Então é uma prática importante do XP. Programação em pares. A gente já falou da programação em pares, né, pessoal? 2 programadores em um único computador. Olha só que interessante. Geralmente essa dupla você tem um iniciante e um instrutor. Inclusive, ó, vale como aprendizado. Como é apenas um computador, novato vai codificando e o instrutor ó, vai acompanhando. O sênior vai acompanhando. Desta forma, o programa vai sempre o quê? Sendo revisado, né? Como a gente já falou. Então, isso aqui serve para melhorar a equipe. Eu vejo que tem uma interação do mais sênior com o mais júnior. Melhorar a qualidade do código. Fazer inspeção constante. Padronização do código. Coding Standards. Então, agora, pessoal, a equipe de desenvolvimento ela tem que estabelecer algumas regras de padronização. Para o código não ficar... Como são muitas pessoas trabalhando, né? Naquele código, propriedade coletiva, todo mundo podendo acessar tudo,
você tem que ter alguma sistemática de padronização, né? Para que passe-se a impressão de que todo aquele programa foi desenvolvido por uma pessoa só. E você vai seguindo as regras de padronização, né? Então o programador tem que seguir essas regras. Ó, deverá aparecer que todo o código foi editado pela mesma pessoa, mesmo que a equipe tenha 10 ou 100 pessoas. Se você não seguir padrão, cada um vai programar de um jeito. Aí quando você percebe nitidamente, quando você vai olhar o código, que são pedaços desenvolvidos por pessoas diferentes. Se você tem um padrão, pelo menos você minimiza essas diferenças. Desenvolvimento orientado a testes, é o TDD, né, pessoal? Test Driven Development. Primeiro você vai criar os testes, depois criar os códigos para que esse teste funcione. É uma abordagem que é bem complexa no início, né, porque vai contra aquilo que era pregado sempre, mas esses testes eles são bem importantes para manter a qualidade do projeto. Então, primeiro você testa. Primeiro você passa lá e veja, opa, eu vou testar se x mais y é igual a 4. E x é 2 e y é 2. Beleza. Agora eu vou desenvolver a funcionalidade que faça essa soma. E aí depois eu testo para ver se passa naquele teste. E temos a figura da refatoração. Galera, olha só que interessante. O XP, né, ele prega que o projeto ele seja simplificado. Se você tem que fazer uma funcionalidade, faça o projeto e a codificação apenas para atender aquela funcionalidade. Sem se preocupar, inclusive, com outras futuras adições. Só que você tem uma técnica, uma prática, né? Que é a da refatoração. Porque às vezes você escreveu de uma forma que depois você pode melhorar aquilo ali. Então você vai melhorar a programação, melhorar o código em si. Sem introduzir erros, logicamente, e mantendo a compatibilidade com o código já existente. Pessoal, qual que é o grande objetivo da refatoração? É melhorar a escrita do código. Melhorar a legibilidade. Porque às vezes você escreveu de uma forma e eu tinha outra forma mais legal, mas naquele momento você não está preocupado com isso. Naquele momento inicial, você está preocupado em cumprir a funcionalidade. Quando você vai refatorar, aí você está preocupado, né, na boa escrita do código, na legibilidade, no reaproveitamento, na redução de duplicação. Então você vai buscar reescrever o código ou o trecho de código, melhorando esse código, mas sem modificar a funcionalidade. Presta bem atenção nisso daqui, ó. A refatoração é eu modifico o código, mas eu não modifico a funcionalidade dele. Ele continua fazendo a mesma função, só que de uma forma diferente. De repente, ao invés de ter uma função bem grande lá dentro do código, às vezes eu já tinha uma biblioteca que eu já tinha uma função pronta, e eu podia só usar aquela função pronta, já estava resolvido. E eu coloco só um comentáriozinho dizendo o que aquela função faz. Então é outra forma de fazer, de forma que dá melhor entendimento, não modifica a funcionalidade continua sendo a mesma, mas o código, o projeto de código fica melhor para ler, porque a outra pessoa vai manter aquele código depois, e aí vai ser mais fácil de entender. Beleza? Integração contínua. Continuous Integration. Galera, sempre que se produzir uma nova funcionalidade, não vai se esperar, não. Já vai integrando aquela funcionalidade à versão atual do sistema. Né? Funcionalidade do sistema. Então, você tem ali uma integração de forma contínua. Porque se quebrar alguma coisa, você já vai saber que foi aquela funcionalidade que deu erro, que bugou o sistema. Tá? Então, você tem a integração contínua. Vai integrando aí no ambiente de desenvolvimento. Tá? De desenvolvimento. Bacana, pessoal? Então, essas são as práticas do XP. Jogo do planejamento. Vamos lá. Ó. Jogo do planejamento. Fases pequenas ou small releases. Metáfora. Design simples. Teste de aceitação. Semana de 40 horas ou ritmo sustentável. Propriedade coletiva. Programação em pares. Padronização de código. Desenvolvimento orientado a teste, ou TDD. Refatoração e integração contínua. Legal? Show de bola? Pessoal, então nós vimos aí o XP naquilo que é essencial para acertar questões de concurso.